Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, dia 31 de maio de 2023, eis que o mês de maio está fechando as portas, fechando as cortinas. O mês se foi, não é? Voou o mês de maio, passou por um foguete, assim, sabe? Mas muita coisa aconteceu no mês de maio. A gente está encerrando o mês de maio aqui no programa Opinião com, digamos, chave de ouro, como diria o velho locutor esportivo. Fechando com chave de ouro, porque hoje cá estamos recebendo aqui, vou até ler, porque afinal de contas não é fácil de falar o nome dele, que é o glorioso Teiji Hayashi. Na verdade, o Teiji Hayashi é o embaixador do Japão no Brasil. Está visitando o estado de Mato Grosso, tratando aí de várias parcerias, né, a relação entre os dois países, o estado de Mato Grosso e, evidentemente, o Japão, já que aqui há dezenas, centenas e milhares de descendentes de japoneses, não é? Então, a gente vai tratar desses assuntos aqui em todas as áreas econômicas, culturais, enfim. E você esteja bem à vontade, você que assiste ao programa Opinião, para interagir conosco por meio do WhatsApp, 99932-2529, está na tela para você. Tem alguma pergunta, alguma sugestão, é só mandar para a gente aqui, pertinente, né? Que aí a gente vai estar repassando aqui ao embaixador para que ele possa responder a você aqui no programa Opinião. Professor Lorenberg Alves, é japonês que fala, né, que é a língua lá, o seu japonês está na ponta, sim, está afiado, está na ponta da língua ou não? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Está afiadíssimo. Opa! Vai me salvar então, porque eu não... Tudo bem, olha só, então quero agradecer a você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, também, além do canal 22, pela internet, em qualquer canto do mundo, www.gazetadigital.com.br ou até pela página no Facebook da TV Pantanal. Embaixador, muito bom recebê-lo aqui, boa noite, bom tê-lo aqui, viu? Satisfação enorme de tratarmos de assuntos tão importantes, já que a nossa comunidade japonesa aqui é grande, é significativa no país, no Brasil então, nem se fala, né? Conversávamos aqui antes de começar o programa, que aqui só no Brasil, mais de 2 milhões de descendentes de japoneses, não é? E aqui no estado de Mato Grosso, pelo que o senhor me disse aqui, mais de 40 mil. Bom tê-lo aqui. Eu quero já, o que consta... O senhor fala bem português, né? Tento falar português. E cuiabanês, o senhor fala também, não? Sim. Cuiabanês? Cuiabanês é mais difícil. Difícil, né? né? Estou aprendendo, né? É difícil mesmo. Com minha visita. Então, o que consta da pauta dessas agendas aí, de prioridade, com o estado de Mato Grosso, o que é mais importante em termos de tratativas para aqui estar deliberando junto ao governador e as demais autoridades? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite e primeiro agradeço pelo convite a esse programa Opinião. É minha segunda visita em Mato Grosso, mas por primeira vez visitei Pantanal como turista, né? Então, Opa. como segunda vez de trabalho, tive conversa com o governador, vice-prefeito e outras autoridades. E a primeira missão de minha visita é estreitar os laços em várias áreas com o estado de Mato Grosso. E aqui, primeiro aqui temos uma comunidade nipo-brasileira importante, mais que 40 mil imigrantes descendentes japoneses ficam no estado de Mato Grosso, né? E eles desempenham um papel muito importante como ponte entre o Japão e o estado de Mato Grosso, divulgando a cultura, a culinária,
ou também outros aspectos do Japão em Mato Grosso. Por isso, como primeira visita, eu já encontrei com vários líderes da comunidade nipo-brasileira aqui em Mato Grosso para fortalecer ainda mais nossas colaborações de este aspecto, né? E também as relações políticas são muito importantes para fortalecer nossas relações. Por isso, tive uma conversa de quase uma hora com o governador e falamos vários aspectos, né? O aspecto político, a área também comercial. Turismo, imagino que o turismo entrou sim, também, sim, né? Sim, entre outras coisas, obviamente as relações econômicas ou comerciais são de interesse do governador e outras autoridades do Estado. E sobretudo, na área de agropecuária também, turismo, são de prioridade. Por exemplo, a nosso governo, né, anunciou o procedimento para a isenção de visto para os brasileiros que visitam no Japão no futuro próximo. Há 2 semanas, o presidente Lula participou da cúpula de G7 em Hiroshima e teve uma reunião com o nosso primeiro-ministro Kishida e naquele lugar, nosso primeiro-ministro prometeu essa isenção de visto para os brasileiros. Então, precisamos um pouco de tempo para avançar o procedimento, mas no futuro próximo, talvez em agosto, setembro, vamos já oferecer isenção de visto para os turistas brasileiros, né? Que ótimo. E para promover o turismo, a fortalecer turismo em ambas direções, são muito oportunas, né? Porque as agências de viagem, turismo, também as companhias aéreas precisam desse tipo, um volume de turistas. E então, aproveitando esta ocasião, começo de isenção de visto para os brasileiros, eu gostaria de fortalecer as relações turísticas entre o Brasil e o Japão. No caso de Mato Grosso, né, Mato Grosso tem muitos recursos ou lugares atrativos, né, para os turistas estrangeiros. Mas até agora, no Japão, essa parte, né, por exemplo, Pantanal, ou também cachoeiras ou outros atrativos turísticos de Mato Grosso não estão bem conhecidos, né, no Japão. Então, eu gostaria de fazer como divulgação também, né? Estes benefícios ou atrativos do Mato Grosso no Japão. Professor Lorenberg. Embaixador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, nós ganhamos e ganhamos muito com a presença do senhor aqui. Eu vou aproveitar parte do que o senhor acabou de nos dizer, a última frase a respeito do turismo. O senhor encontrou no dia 19 de abril, portanto, no mês passado, o senhor encontrou com o presidente da Embratur, exatamente, o Marcelo Freixos. E na oportunidade foram discutidos políticas de promoção turísticas que garantam o aumento do fluxo de pessoas, de viajantes entre o Japão e o Brasil. E aí vem a minha pergunta, embaixador. No mês que vem, para ser mais claro ainda, no mês que vem, no dia 18 de junho, completará 115 anos de migração japonesa no Brasil. O senhor acha que é um grande momento para que essa relação comercial, do ponto de vista turístico, seja importante e é necessária nesse exato momento? Aliás, há 5 anos foi firmado uma cooperação, um memorando de cooperação entre Brasil e o Japão, que foi paralisado exatamente por conta da Covid. É preciso retomar esse memorando ou fará um outro memorando?
Não, exatamente no mês passado, em abril, o presidente de Embratur é uma agência brasileira do governo federal que promove o turismo internacional. E, bom, com gentileza, o presidente Embratur visitou nossa embaixada, como primeira embaixada, né, para sua visita. E mostrou seu interesse em reforçar nossos laços turísticos. E eu sim respondi, expliquei muito potencial que temos entre o Brasil e o Japão. Por exemplo, como o senhor explicou, temos mais que 2 milhões de imigrantes descendentes no Brasil. E também no Japão temos mais que 200 mil brasileiros. Então, esse como fluxo de visitantes. Somente para visitar família, amigo, já temos um volume significativo. Também, muitos brasileiros estão acostumados ou apaixonados com culinária japonesa, cultura japonesa. Por exemplo, para os jovens, mangá, ou anime, essa cultura pop é muito popular, né? Então, muitos brasileiros querem visitar alguns lugares como cenários de mangá, anime e essas coisas. Mangá? Sim. O que mais? Anime. Anime? Sim. Como que é o anime, né? Anime. Anime, aqui é anime. Anime. É. Sim. A criançada fica... Meu filho, então, fica maluco no celular, não larga do celular com esse negócio de anime aqui, vendo esses desenhos, essas coisas assim. Eu fico... Mas é uma coisa que virou febre no mundo, né? Sim, sim. Né? E por isso, antes da Covid, recebemos mais que 20 milhões de visitantes estrangeiros. Mas a porção dos visitantes brasileiros eram bastante limitados. Então, com o presidente Embrapa, falamos potencial de turismo bilateral e também falamos de algumas propostas mais concretas. Por exemplo, esta promoção, divulgação dos pontos atrativos do Brasil e, por exemplo, organizar como um tour, visitas na América Latina, né? Porque o único problema é essa distância entre o Japão e o Brasil. Então muitos japoneses querem visitar vários lugares, né, em América Latina com uma viagem. Não somente eles têm mais interesse em monumentos históricos ou natureza. Não os japoneses não estão acostumados de ficar em praia para 2 semanas, né? Mas querem visitar, né? E também se aproveitar a gastronomia brasileira. Então, falamos estas, né, propostas mais concretas para trazer mais turistas japoneses e também mandar mais os turistas brasileiros ao Japão. O senhor teve, e sua comitiva, vocês estiveram aqui com o prefeito de Cuiabá também? O prefeito da cidade de Cuiabá? Já, não? Sim, sim. Já? O senhor falou aí da gastronomia. O senhor experimentou da nossa comida, da comida cuiabana? Sim. Já... Mujica de peixe, sim. Maria Isabel. Sim. Já comeu Maria Isabel ou não? Sim, sim, sim. Arroz já com carne. Aproveitamos vários peixes. Né? Peixe, pacu assado. Sim, pacu. Pacu não é palavrão, não. Pacu é um peixe que tem aqui. É uma delícia, sabe? Sim. Aqui tem uma variedade incrível, aqui é maravilhoso. Né? Riqueza de espécies de peixe e os japoneses estão acostumados a comer peixe, mas normalmente, principalmente peixes do mar, não da água doce. Da água doce, né? Também somente tenho um problema, né? Não tem muita memória para lembrar os nomes. É difícil exóticos da peixe. Sim, gostei. Mas eu lá do Japão é só yakisoba mesmo que eu conheço.
Quantos brasileiros há hoje vivendo no Japão? Agora sim, dá 200 mil. 200 mil? Sim, 200 mil. Sim, brasileiros trabalham, estudam no Japão. Por isso, no Japão, talvez não podem imaginar, né? Temos muitos restaurantes de churrasco em Tóquio. É bom. E churrasco é uma palavra bem conhecida entre os japoneses, né? Deve ter picanha lá, né? Sim, Só que lá sim, tem que pagar também. sim, né? É. E aí, com essa isenção do visto da entrada de brasileiros lá, a expectativa é que isso possa aumentar tanto em termos de visitas, como de pessoas que queiram mudar para o Japão, enfim. Existe essa expectativa aí? Sim, sim, sim. Já me perguntou, perguntaram várias pessoas, né, sobre essa isenção de visto. E agora os brasileiros, se querem viajar nos Estados Unidos ou outros países, normalmente precisam vistos, né? Mas com essa isenção de visto, podem visitar o Japão a curto prazo, como uns meses, né? Sem problema. Só que a partir de agosto, por aí, já deve estar vigorando essa lei nova. Sim, depende do progresso desse procedimento. Mas já a política está decidida, né? Em 2023, com certeza. Nesse Sim. ano, 2023, com certeza, Sim. teremos já. Talvez o senhor conheça que o Japão ou os japoneses aproveitam uma isenção de visto de maneira unilateral, junto aos americanos, canadienses e australianos, né? E esse governo novo, né, do governo de Lula, anunciou terminar essa maneira unilateral, oferecendo isenção de visto aos americanos, japoneses. Ótimo, sim. Né? Então, eu mesmo falei com as autoridades no Japão e conseguiu essa isenção mútua entre o Japão, né, e o Brasil para promover este turismo também, né, recíproco. Hoje não precisa de visto. No Brasil, hoje precisa de o japonês que vier para o Brasil precisa de visto, não? Não, agora mesmo não. Já é isento, porque esta decisão do governo Lula isentou. entrará em vigor em outubro. Até agora, os turistas japoneses aproveitam essa isenção de visto, né, para visitar o Brasil. Essa isenção, então, existe desde o ano passado, aqui no Brasil, de isenção para o Japão. Sim. Que ótimo, então, quer dizer que a coisa ficou mútua de verdade, não é? Eu vou para o intervalo comercial, Langenberg, aí você abre o próximo bloco para a gente continuar aqui conversando nesta noite com o embaixador do Japão aqui no Brasil, Teiji Hayashi. Fique aí que a gente tem muito assunto ainda, caiu alguma coisa por ali, derrubaram alguma coisa por ali que eu não sei o que foi, mas não tem problema, a gente coloca em pé de novo. Opinião dá um tempo e volta já já, um instante só. Ok, cá estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Hoje a gente está aqui entrevistando o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. Antes de seguirmos aqui com o bate-papo com o embaixador, vamos com os destaques do Gazeta Digital. É o www.gazetadigital.com.br. Projeto de Lei 1363/2023 foi apresentado na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, dia 31, pelo governo estadual com o intuito de combater a pesca predatória nos rios de Mato Grosso pelos próximos 5 anos. Segundo o Estado, o projeto também quer garantir que o pescador profissional, artesanal no caso, né, mantenha sua renda no período em que a caça, coleta e pesca ficarem suspensas. Proposta do governo prevê que no período de 5 anos, a começar em 1º de janeiro de 2024, o transporte, o armazenamento e também a comercialização de pescado fiquem proibidos em todos os rios de Mato Grosso,
Durante esse período, serão autorizadas as práticas de pesca e solte e também a pesca de subsistência. Os pescadores artesanais serão beneficiados com um auxílio financeiro por um período de 3 anos, além de receberem a capacitação por meio dos programas oferecidos pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, CETASC. Outro destaque também aqui, campanha de vacinação contra a influenza foi prorrogada até o dia 30 de junho aqui no estado de Mato Grosso. A medida leva em consideração o cenário atual de cobertura vacinal no estado, que é de 41% dos públicos prioritários para a imunização. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, a estimativa é vacinar 1.286.184 pessoas em Mato Grosso. Mais detalhes dessa notícia e outras tantas aí você confere no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, onde você encontra, inclusive, uma cobertura, assuntos, notícias relacionadas à visita aqui do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, que está, inclusive, aqui conosco essa noite, nos concedendo uma entrevista. Eu vou pedir para o meu caríssimo professor Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor, professor. Embaixador, agora saímos do turismo e vamos para a questão comercial. Antes de fazer a pergunta ao senhor, eu gostaria de ler um trecho aqui de uma matéria que eu encontrei no site da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, no dia 20 de outubro de 2004. Eu vou ler esse trecho, que o senhor me permitir. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, em parceria com a FIENTE, a Federação das Indústrias, o Japão é o 7º maior comprador de produtos mato-grossenses. Somente de janeiro a setembro de 2004, o estado de Mato Grosso exportou cerca de 79 milhões de dólares, dentre os principais produtos comercializados estão soja, carnes, milho, algodão, madeira. Apesar da exportação para o Japão ser expressiva, a importação de Mato Grosso não reflete a mesma tendência. Fecha aspas. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: hoje, quase 19 anos depois, de 2004 a 2023, quase 19 anos depois, embaixador, como que anda o comércio entre Mato Grosso e o Japão, a exportação e a importação japonesa? Sim, esse também está relacionado com o objetivo de minha visita nesta vez, porque nossos laços comerciais têm muito potencial, mas atualmente o volume, né, está limitado. Talvez o professor já sabe que a nossa cooperação para o desenvolvimento do Cerrado, a nossa agência da cooperação internacional, chamada JICA ou JICA, trabalhou em colaboração com a Embrapa para desenvolver essa terra, né, Cerrado, na década de 80, 90, e tiveram vários projetos aqui também em Mato Grosso. E 30 anos depois, agora, já esse Cerrado se tornou um lugar realmente produtor de essas sojas, ou milhos, outros grãos, né? Mas apesar dessa colaboração histórica entre Japão, JICA, com Embrapa, também com este Cerrado, nossa importação de produtos agropecuários de Mato Grosso
estão ainda bem limitados, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu explico por quê. No caso da soja, bom, importamos como 3 ou 4% da exportação de soja brasileira no mercado japonês. Mas os japoneses utilizam sojas principalmente não para conseguir óleo, mas para comer nos produtos especiais ou particulares da culinária japonesa, como shoyu, o miso, tofu, entre outras coisas, né? Então, os consumidores, primeiro, preferem sojas não transgênicas, porque por a segurança, né? Também, estes produtos japoneses requerem a alta proteína de sojas. Então, precisamos sojas de essas condições. E agora mesmo, já 80% da consumação de soja no mercado japonês está importada, basicamente dos Estados Unidos, os americanos, sojas americanas, porque os agricultores americanos produzem este tipo de sojas mais apropriada para o mercado japonês. Então, estou falando no Brasil, como embaixador, estou falando com vários exportadores ou agricultores para desenvolver a possibilidade de maior exportação de soja no mercado japonês. Perdão interromper, qual que é o principal empecilho e qual é o diferencial da soja americana, a soja dos Estados Unidos, para a soja brasileira? Qual o principal empecilho aí? É burocrático, é logístico ou é o quê? Primeiramente, a espécie de soja é um pouco diferente. Eles cultivam sojas com conteúdo, né, como conteúdo de alta proteína. Então, e também não transgênica. Por isso, aqui, basicamente, as sojas são transgênicas e também apropriadas para conseguir óleo, né? Sacar óleo. Por isso, sim, os japoneses também consomem óleo de soja, mas não tanto como os chineses ou outros, né, hindus, que utilizam muito óleo na comida. Por isso, estamos buscando, né? Estou explorando essa possibilidade de importação de sojas brasileiras no mercado japonês, falando com vários, né, várias pessoas, negociadores, homens de negócios, né, explicando essa situação. Principalmente por isso, então, por ser maioria da nossa soja transgênica e aí o mercado japonês não absorve, prefere a dos Estados Unidos que não é transgênica. É isso, né? Sim. Se houver possibilidade de mudança nisso aí, ou sentiu na conversa com o governador algum horizonte onde que daqui a pouco, mais para frente, a nossa produção possa também começar a enveredar pelo lado da soja transgênica? Sim. Não, por isso, durante nessa visita, né, estou falando com, por exemplo, nessa empresa japonesa, a Agroamazônia, e pedi seu apoio, né, para buscar, né, mais possibilidades. Também expliquei aos nipo-brasileiros que alguns são também agricultores em Mato Grosso. Então, eu acho que temos a oportunidade de aumentar fortalecer nosso comércio. Pelo menos uma conversa já foi iniciada, né? Sim. Nesse sentido assim. Já com o governador, né? Governador, falei japonês não gosta de soja transgênica. Na verdade, é uma situação que já há muito tempo se fala aqui no Nuremberg, mas que se avança muito pouco, né? Muito pouco. E hoje o que tem se oferecido aí é isso, e há mercados exigentes, como o mercado europeu. Que é o próprio consumo humano, né? É o consumo humano. E, sobretudo, depois da invasão russa na Ucrânia, muitas pessoas são conscientes de depender
de fornecedor ou de depender de mercado é risco. Né? E por isso, o Japão está querendo diversificar também fornecedores ampliar. de soja, se ampliar. E também o Brasil depende muito, né? A produção de soja ou exportação de soja brasileira depende muito do mercado chinês. E, então, diversificar é uma necessidade atuar. O Lorenberg falava aqui dessa relação comercial Brasil-Japão, Japão-Brasil. Nós, o estado de Mato Grosso, né, nessa seara aí, nessa questão da relação, eu até notei aqui, na verdade não fui eu, foi a nossa querida Marcela que anotou aqui, as relações comerciais em áreas como agricultura, pecuária e também saúde. Conforme o governo, o Japão é o 8º país que mais compra produtos de Mato Grosso, em especial milho, soja e carne. E olha que soja é só 20%. O quão pode ser ampliado isso, né? Caiu de 7º para 8º, que aqui em 2004 era o 7º. Era 7º, né? Sim. Você vê como é que são as coisas, tem que mexer aí, porque além do Japão, assim como o Japão, que é exigente, especialmente quando se trata do consumo humano, né, a gente tem outros mercados que podem estar sendo ignorados nesse momento aí, onde não se pode ignorar ninguém. Dinheiro não aceita desaforo. Professor Lorenberg, a pergunta é sua. Embaixador, Sim. tem um diálogo aqui que me chama muita atenção. E eu estou me referindo exatamente ao diálogo Japão, Estados Unidos e Brasil. Recentemente, teve o primeiro encontro desse diálogo entre Japão, Estados Unidos e Brasil. Eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito deste encontro e da importância dele para os Estados Unidos, o Japão em especial e o Brasil. Este encontro entre o Japão, Brasil e Estados Unidos foi realizado, eu acho que em 2019, né? Como primeira reunião. E eu mesmo fui representante da delegação japonesa para este encontro trilateral. O objetivo foi fortalecer nossos laços, né, bilaterais, também multilateral, com o Brasil e também Estados Unidos. Por quê? Porque os 3 países compartilham os valores fundamentais como democracia, direitos humanos, o respeito a direito internacional, entre outras coisas. Por isso, consideramos que podemos fazer, né, juntar nossas forças para promover esses valores fundamentais. E agora, né, sobretudo com essa situação na Ucrânia, manter ordem internacional livre e aberto é muito importante. E, sobretudo, o Estado de Direito, assim, respeitar o direito internacional, inclusive a cartão da ONU, que assegura a integridade territorial dos Estados-membros. Por isso, eu acho que temos que, na primeira reunião, foi bastante frutífera e tivemos uma conversa muito produtiva. Mas depois tivemos essa Covid e dificuldades também no Brasil, tiveram eleições, então está um pouco suspendido. Mas eu acho que, sobretudo o Japão e o Brasil, podemos trabalhar juntos para promover esses valores comuns, né? Sobretudo na ONU, Japão e Brasil, os 2 países estamos trabalhando, né, já há 2 décadas, insistindo a necessidade da reforma da ONU, sobretudo a Conselho de Segurança, né? Quando estabeleceram a ONU em 1945,
somente tivemos como 45 Estados-membros. E agora quase como 200, né? 190. Mas a composição da ONU fica igual, fica o mesmo, né? Que a composição de 1945. E com essa experiência de mau funcionamento da ONU para a guerra na Ucrânia, muitas pessoas estão retomando essa necessidade da reforma da ONU. E os dois países, Japão e Brasil, podem trabalhar mais. Ok. Interessante isso, né? Esse posicionamento quanto à democracia, direitos humanos. A gente vai esmiuçar um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco, a gente vai para agora mais um breve intervalo comercial. Já já, nós retornaremos aqui em entrevista com o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. É um instante só. Muito bem, estamos de volta. Passei o intervalo inteiro tentando abrir um copo d'água, não consegui. Agora que eu consegui, voltou. Estamos ao vivo no ar com o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. Como que eu falo, estamos em japonês, como que eu falo, estamos de volta com o programa Opinião, ao vivo? Estamos de volta com o programa, estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, como é que eu falo? 再び、オピニアンの番組に、生中継で戻りました。Entendeu, né? Compreende? Então é isso aí, estamos de volta. O embaixador, o senhor falou no bloco, encerrou o bloco anterior, a gente falava, o senhor citou aí algo que eu acho muito importante, que direitos humanos, por exemplo, aliás, o que eu acho mais importante, direitos humanos, né? Qual é a opinião do senhor e qual, primeiro, com o regime lá da Venezuela, eu pergunto isso porque o presidente da Venezuela esteve aqui no Brasil agora, nesses últimos dias, e qual é a relação comercial e outras, se houver outro tipo de relação, mas principalmente comercial do Japão com a Venezuela, considerando esse fator aí, o fator direitos humanos. Sim, tradicionalmente o Japão teve uma relação econômica comercial com Venezuela, né, bastante forte. Por exemplo, a nossa empresa de carro automóvel, Toyota, tem uma fábrica em Venezuela. Mas devido a essa confusão política, né, também problema de sanções econômicas, eu falei com o presidente de Toyota e disse que a fábrica Toyota em Venezuela está praticamente paralisada, né? Então temos também outros investimentos na Venezuela, porque na Venezuela foi um país muito rico, muito do petróleo. Sim, petróleo e outras coisas. Por outro lado, né, com esse problema político de Venezuela, o governo japonês está apoiando muitos refugiados ou pessoas como fugidos da Venezuela, inclusive os refugiados venezuelanos no Brasil. Aqui no Brasil são 60 mil, Sim, não é? Estimado, né? Sim. Mais ou menos 60 mil Sim. refugiados de lá. No Japão são quantos, assim, da Venezuela, por conta desse regime lá? Refugiados são muito limitados, uns 100, né? Mas porque a distância também, a geografia também não... Também idioma, ou seja, a língua é muito diferente, né? Por isso, em colaboração com a ONU, a Alta Comissão para os Refugiados da ONU, oferecemos vários insumos aos campos onde estão venezuelanos no Brasil e também em Colômbia e outros países. E também oferecemos algumas como cursos de capacitação para os venezuelanos que querem trabalhar no Brasil e outros países vizinhos, né? Ótimo. E também estamos trabalhando para buscar uma solução
né, política desse problema, junto a outros países latino-americanos e europeus, né, com certa flexibilidade. Professor. Embaixador, nós temos aqui no Brasil mais de 2 milhões de descendentes japoneses, como o senhor bem falou agora há pouco. Mais de 2 milhões. Esses japoneses ou descendentes de japoneses aqui têm entidades representativas desse grupo de japoneses ou de descendentes. E aí vem a minha pergunta: qual é a ajuda, qual é a contribuição do governo japonês e do Estado japonês a essas entidades representativas dessa comunidade? Sim, o governo japonês sigue apoiando essas entidades da comunidade Nikkei, né, nipo-brasileira, no Brasil. Sobretudo, recentemente, devido à Covid, muitas associações ou entidades nipo-brasileiras sofreram essa, por exemplo, tem que deixar, suspender seus eventos, como o Festival do Japão, em várias cidades. E também, normalmente, essas entidades têm uma escola da língua japonesa e, devido a essa pandemia, tiveram que fechar, né, essas escolas. Então, otorgamos alguns como apoios financeiros a várias entidades, por exemplo, apoiamos o salário dos professores da escola da língua japonesa. Também oferecemos algumas coisas como painel de fotovoltaico para reduzir o custo de eletricidade, entre outras coisas. E também, politicamente, culturalmente, depois da pandemia, co-organizamos alguns eventos. Por exemplo, há umas semanas antes, em Brasília, a nossa embaixada, junto a essa entidade japonesa, organizou um festival do Japão e durante 3 dias recebemos mais de 60 mil visitantes. Então, estamos trabalhando, né? E realmente são parceiros importantes para o governo japonês e também para nossa embaixada. No governo passado, no ano passado, em 2022, embaixador, houve um tratado, um acordo entre Japão e Brasil. Eu marquei aqui o nome, rapaz, é o JCM, que é o Joint Credit Mechanism, que é o mecanismo lá que foi firmado, o mecanismo de crédito conjunto. Brasil, Japão, Japão, Brasil. Bom, o senhor está hoje no estado de Mato Grosso, onde temos aqui pelo menos 3 ecossistemas, não é? Pantanal, que o senhor já visitou ali, o Cerrado e a Amazônia, não é? Como estabelecer, e se tem nessa agenda que o senhor veio aqui, tratativas sobre essa questão aí do TJM? Sim, eu acho que este acordo está relacionado com o mercado de crédito de carbono. Sim, o ano passado eu assinei memorando entre os ministérios de meio ambiente sobre este mercado de carbono. Porque os 2 países estão elaborando, né? Está desenvolvendo o mercado doméstico para trocar estes créditos e que oferece muita oportunidade para as empresas que querem fazer investimento verde e também para proteger, né? Para proteger a natureza do Brasil. O Brasil, nesse sentido, também tem muito potencial para desenvolver como um investimento, um negócio verde, né? Com essa natureza e tal. Então, estamos trabalhando para, com base desse acordo, estamos trabalhando para desenvolver nosso troca de créditos bilateral
sobre esse mercado de carbono. Com Mato Grosso, há tratativas com o estado de Mato Grosso, há tratativas nesse sentido? Sim, porque várias empresas japonesas, né, dão muita atenção a essa parte, essa mato, ou também esta floresta, também outras partes da natureza do Mato Grosso, porque eles, por exemplo, se uma empresa protege um mato, uma floresta, e se essa proteção ou um custo seja reconhecido como um crédito, né? Eles podem investir mais para proteger a natureza de Mato Grosso. Por isso, o mais importante é estabelecer um regime de incentivo para promover esta proteção de natureza em Mato Grosso. Ok. Lorbeck, tem que ser uma curta, por favor, porque nós estamos caminhando para o final do programa. Não, pode ser uma média. Média. Um pouquinho demais também. Mas, embaixador, vou aproveitar, nós já falamos em alguns momentos aqui sobre a quantidade de descendentes japoneses. Eu vou voltar a esse ponto. Sim. Qual a importância da quantidade muito extraordinária de descendentes japoneses para facilitar a relação diplomática, comercial, política e cultural entre Japão e o Brasil? É muito boa pergunta. Eu, como diplomata profissional, considero que as relações diplomáticas devem ser baseadas nas relações de pessoas, a confiança. E essa comunidade nipo-brasileira no Brasil, trabalhou bastante para o desenvolvimento do Brasil e fizeram muitas contribuições às várias áreas, né? Nas várias áreas. Então, essa história da comunidade japonesa no Brasil, que começou em 1907, já 15 anos atrás, estabeleceu essa base de confiança entre o Japão e o Brasil. E com essa base é muito mais fácil, né, avançar nossas relações nas áreas de comercial, política, cultural. E eu acredito que essa é meu trabalho, essa minha missão, avançar essas relações de confiança entre o Brasil e o Japão em vários setores. Muito bem. Olha só, eu gostaria que o senhor explicasse, nessa estada sua aqui por Mato Grosso, o senhor falou na área da educação do programa de bolsas. Eu queria que o senhor esmiuçasse mais. Eu notei aqui duas perguntas para o senhor dar uma explicada nessa reta final do programa aqui. Por exemplo, quantas vão ser ofertadas, quantas bolsas serão ofertadas? Essas bolsas são para estudantes de que nível? Do ensino fundamental, ensino médio ou para somente os universitários? E como faz aí para concorrer? Bom, primeiro o governo japonês oferece bolsas anualmente, como 80, 90 bolsas aos estudantes universitários do Brasil. Universitários somente? Sim, universitários, ou master, ou doutorados. E as áreas, os setores são muito diversificados, né? Alguns querem estudar a língua japonesa, a história japonesa, mas também na área de ciência e tecnologia, né? Muitos brasileiros querem estudar, né, nossa tecnologia e inovação. Um objetivo de minha visita aqui em Mato Grosso é promover essa bolsa, né? Ou seja, divulgar essa bolsa aos estudantes de Mato Grosso, porque cada ano se oferecemos essa bolsa de 80, 90, mas tivemos muitos poucos aplicantes, né? Os estudantes de Mato Grosso que querem estudar no Japão. Então, é uma bolsa
bem completa, né? Também cobria o custo da vida estudantil no Japão. Então, eu gostaria de divulgar essa possibilidade aqui em Mato Grosso. A quantidade mesmo é 90, você falou quantas? 90 bolsas. 90 bolsas. 90 bolsas. Sim, por ano, né? Por ano. Aí, eu quero... Lorenberg, vamos disputar aqui. Eu vou deixar para você fazer a última pergunta Eu tenho uma aqui, mas eu vou deixar para você fazer a última pergunta curtinha, porque agora sim é curtinha, senão eles vão me cortar no ar de novo, que nem esse indivíduo fez esses dias aí. Embaixador, qual é o investimento, ou é só apoio político, a questão na área do meio ambiente e da energia renovável? Qual é esse investimento, qual é esse apoio do Japão? Vou pedir para o senhor responder em 1 minuto e meio para a gente encerrar o programa. Não, como eu expliquei, muitas empresas japonesas têm interesse na área de meio ambiente, como investimento verde, né? A chave desse investimento será como política a longo prazo, essa política estável, sobretudo de outorga de incentivos. Porque agora ainda essa energia renovável tem um problema de custo, né? É mais caro que utilizar petróleo ou gasolina. Por isso, manter ou estabelecer um regime de incentivo para promover a energia renovável e manter esse regime a meio ou longo prazo seria uma solução. Ok, olha só, eu gostaria muito de seguir aqui com a entrevista, mas nós estamos com o tempo bem puxado, né, Boca? Me fala aí, pelo que eu estou vendo aqui, tem que encerrar o programa. Quero agradecer demais. Quem está ali contigo é o secretário-geral do Japão, que está aqui, também está o cônsul geral do Japão lá em São Paulo. Tá, qual é o nome dele? O nome dele qual é? Ryosuke Kuwana. Muito bem. Eu ia acertar direitinho esse nome aí, né? O secretário-geral também da embaixada, quem que é? Sim, Aoki, né? Senhor Aoki. Tem mais alguém? Não. E minha querida Luísa, que é assessora de comunicação, representando a SECOM do governo de Mato Grosso, dando esse respaldo aqui. Embaixador, muito obrigado. Já aprendeu a dançar rasqueado, o lambadão, rasqueado, cuiabano? Você aprendeu a dançar, não? Sim. Já sabe dançar? Dançar, né? Tem que aprender primeiro. Tem que aprender. Mas muito obrigado, né, pelo convite. Obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço, sempre que o senhor vier aqui, traz um yakisoba para nós, junto. Muito obrigado por estar aqui. Agradeço o programa, também aos espectadores. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Arigato. Esse eu aprendi aqui. Sayonara também, né? Sayonara, né? Adeus. Adeus. A vocês, então, da comitiva aí. Luísa, obrigado. Lorenberg, então a gente se encontra amanhã. Até amanhã. O doutor Izandir Rezende vai estar aqui. Ele é do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas. Tem muito assunto importante para a gente falar ao vivo. Doutor Izandir Rezende ao vivo aqui no programa Opinião de amanhã, sexta-feira. Amanhã é quinta, depois de amanhã que é sexta. Estou um mês perdido aqui, não é? Então tá, até amanhã, quinta, às 7h30 da noite, a gente se encontra até lá. Fica bem, fica com Deus também.